Olá, caros ouvintes do Microfonia. Nós temos aqui hoje a escritora Paloma Nascimento com sua obra Crônicas Coloridas de Azul. Eu indico muito esse livro aos pais que estão tendo algum tipo de atrito ou confusão mental ou dificuldade em entenderem o fato do filho ser gay, lésbica, bi, trans e outras variações de gênero. Primeiramente, obrigada a Paloma por conceder entrevista e também por me enviar alguns trechos da obra. É um livro de linguagem simplíssima, mas é um livro extremamente importante, porque antes de falar de nomenclaturas de gênero, da importância da integração social, que são temas importantes, o livro fala de amor, de atração, de afeto. É como se fosse um diário adolescente. E essas coisas, amor, atração, afeto, todo mundo já sentiu um dia. E isso faz com que todo tipo de leitor se reconheça no seu livro, assim, de cara. Então, essa é a minha visão. Mas o que te impulsionou a juntar essas histórias e escrever esse livro? Eu quero começar agradecendo pela oportunidade de poder vir aqui falar sobre a minha obra, falar sobre esse meu primeiro livro. Então, muito obrigada pela oportunidade. Esse livro, então, ele não tem um público específico. Ele tem muitas crônicas que eu quis escrever personagens lésbicas, porque eu senti essa necessidade de representatividade. Porque quando eu me descobri, no começo da adolescência, eu não me via em lugar nenhum. Eu não tinha livros que tinham personagens LGBTs, eu não me via em personagens de novelas, de filmes. Então eu senti essa necessidade de ter personagens LGBTs nesse livro, embora a temática dele não seja exatamente essa, mas eu senti enquanto escritora lésbica, eu senti essa necessidade, mas vale também falar que esse livro ele não tem um público-alvo. Ele é para pessoas que gostam de poemas e crônicas, independente de gênero, independente de idade, de sexualidade. Ele é um livro para todo mundo ler. E o que me impulsionou a escrever esse livro, sim, ele é uma coletânea de algumas crônicas e poemas que eu escrevo desde a adolescência. Então tem textos nesse livro que eu escrevi há 5 anos atrás. E eu quis escrever esse livro porque, primeiramente, sempre foi meu sonho ter um livro publicado. E eu senti essa necessidade de representatividade mesmo. Eu senti que precisavam de um autor LGBT. Embora esse livro ele não seja apenas voltado para o público LGBT, mas eu senti essa necessidade. E eu escrevo também desde criança, então sempre foi o meu sonho mesmo ter um livro publicado, e eu senti que agora era o momento de escrever, que agora era o momento de falar sobre esses assuntos que eu abordo no livro, sobre sexualidade, sobre bullying, sobre baixa autoestima, sobre basicamente tudo que eu já passei, porque todas essas histórias são vivências minhas, embora em algumas eu tenha personagens, tudo que eu escrevo ali são coisas que eu passei, então eu senti que eu tinha essa necessidade de mostrar para as pessoas. De mostrar o que eu sinto, de mostrar que tá tudo bem você ser do jeito que você é. Então, a minha maior inspiração para querer publicar esse livro foi basicamente querer que as pessoas se inspirem, que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas. Paloma, eu vou ser mais direta na minha pergunta. Eu não vou perguntar
como é ser lésbica ou o que você já enfrentou por ser lésbica, porque isso é muito óbvio. Eu quero perguntar como é que é viver com medo, porque é uma morte a cada 23 horas por homofobia. Tipo, no meu tempo de escola, nenhum menino podia ter nada rosa porque ele era chamado de viado. E geralmente apanhava quando saía da escola. E sempre que tem um hétero no meio da balada LGBT, que eu já frequentei muitas vezes, sempre tem aquele medo de achar que algum hétero vai lá e vai te abusar, que acontece muito. E como que é mentalmente, sociologicamente, essa tua vivência como lésbica? É muito difícil, assim, você viver num país onde é extremamente machista, extremamente homofóbico, misógino, é bem complicado. Mas eu digo sempre que eu tive muita sorte, assim, porque eu nunca sofri agressão física na rua, de estar andando com uma menina e apanhar, isso nunca me aconteceu. Mas eu sei que acontece com muitos LGBTs. Pouquíssimos LGBTs não foram vítimas de violência física. Eu, por enquanto, faço parte da minoria, né, que nunca foi agredido. Mas eu não sei o que pode acontecer amanhã. Pode ser que amanhã eu esteja andando com a minha namorada na rua e a gente seja agredida, seja abusada, enfim. Mas por enquanto eu tive muita sorte de nunca ter acontecido isso comigo na rua. Mas o meu primeiro preconceito que eu sofri foi de mim pra mim mesma. Porque quando eu comecei a me descobrir, eu tinha muito medo. Eu tinha medo principalmente do meu pai, por ele ser super religioso, que ele não fosse me aceitar. Eu tinha medo dos outros, né, do que as pessoas iam falar sobre eu ser quem eu era, quem eu sou, no caso. Então, eu me reprimi muito no começo. Eu me forcei a ficar com homens. Eu queria fugir daquilo, eu queria fingir que eu não estava vendo que eu gostava de meninas. Então, o meu primeiro preconceito foi eu comigo. Foi a primeira discriminação que eu sofri assim, fui eu mesma que fiz comigo mesma. Depois, claro, eu sofri preconceito dentro da família, né? Até hoje o meu pai, ele não toca no assunto, mas ele sabe que eu sou LGBT, mas ele não me aceita e eu também nem quero falar sobre isso com ele, porque eu sei que ele não vai aceitar. Então, a minha primeira discriminação fui eu que fiz comigo mesma. A segunda foi pela família. E na rua, de amigos, de pessoas próximas, eu nunca sofri. Mas como eu falei, assim, eu faço parte da minoria por nunca ter sofrido nenhum tipo de agressão física ou verbal na rua. Mas o medo sempre anda com a gente, né? Sempre que eu saio com uma garota de mãos dadas, eu morro de medo de acontecer alguma coisa comigo ou com ela. Então, assim, o medo ele tá sempre ali do lado, mas eu tive muita sorte até hoje de nunca ter me acontecido nada de ruim nesse sentido. Paloma, você é mulher e você é lésbica. Ou seja, você tá no alvo do alvo. Como foi se assumir? De onde você tirou forças? Não do ponto de vista de se assumir para a sociedade, mas do ponto de vista interno. Você dizendo para você mesma: eu sou lésbica. Então, eu acho que se assumir pra si mesmo é sempre mais difícil. Pelo menos foi o mais difícil pra mim. Porque quando eu precisei falar disso com os meus amigos, por exemplo, eu tava muito mais tranquila do que quando eu precisei falar isso pra mim mesma. Porque eu me descobri no final do ensino fundamental, com 13 anos mais ou menos, 12, 13, que foi quando eu comecei a gostar de uma colega que eu tive no ensino fundamental. E assim, era muito confuso pra mim, porque eu não sabia por que eu tava sentindo aquilo,
eu não sabia se eu podia sentir aquilo, se eu devia sentir aquilo. Então, assim, foi muito difícil no começo, até eu entender que eu era LGBT, até eu entender que tava tudo bem eu ser assim. Demorou muito. E foi a aceitação mais difícil que eu tive que ter, foi a minha própria aceitação. Então, assim, foi muito complicado. Mas é uma coisa que demora. É um processo. Acho que nenhum LGBT se aceita do dia pra noite. É algo que demora. É um processo lento e demorado. Até você se aceitar, até você se respeitar, até você se entender do jeito que você é. Demora muito tempo, eu levei anos. Assim, eu fui começar a me aceitar mesmo, não faz nenhum ano direito, que eu parei de me forçar a fazer coisas que eu não queria, que eu brinco sempre que eu sentei comigo mesma, sentei na minha frente e disse, ok, meu anjo, é isso. Você gosta de meninas, e agora? E agora, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai fingir que não sente nada? A gente vai anular os nossos sentimentos? Ou a gente vai encarar isso? Porque é muito difícil mesmo. Mas hoje eu acho que eu tô muito mais tranquila do que eu tava alguns anos atrás, quando eu comecei a me descobrir. Mas é um processo que ele demora muito tempo pra acontecer. Até tu chegar no ponto que eu tô hoje, de poder falar abertamente sobre isso, de não ter medo nenhum, de falar sobre a minha sexualidade, é uma coisa que demorou muito pra me chegar até aqui. Então é um processo longo que demora, mas tá tudo bem também demorar, tá tudo bem você não se aceitar no começo, mas com o tempo as coisas vão melhorar e com o tempo tu vai começar a se aceitar, a se entender e a se respeitar, que é o mais importante de tudo. Paloma, nós vivemos em um mundo de injustiças e, obviamente, todos nós temos vontade de mudar muitas coisas. O que você gostaria de mudar no mundo no que tange o tratamento da comunidade em relação à população LGBT+. Pode falar desde o tratamento de ser humano para ser humano, desde políticas públicas, desde de tudo. Essa pergunta é bem difícil, porque se eu pudesse mudar, eu mudaria tudo. Acho que eu começaria com debates, com rodas de conversa, nem que fosse, sei lá, tipo, debates na televisão, debates nas redes sociais, ou até mesmo criar projetos para as pessoas conversarem pessoalmente com pessoas sobre a comunidade LGBT. Porque as pessoas mais idosas ou as pessoas que nunca tiveram contato com LGBT, elas costumam não entender o que essa sigla significa, ou não entender porque uma pessoa gosta de outra pessoa, ou não entender porque uma pessoa se sente de um jeito e não de outro. Então, principalmente as pessoas mais idosas, elas têm dificuldade de entender e de aceitar, porque as pessoas elas costumam odiar ou não gostar do que elas não conhecem. Então, se conhecessem, se ouvissem sobre o assunto, se debatessem sobre o assunto, eu acho que o respeito iria aumentar muito. O primeiro passo, então, eu acredito que fosse ter debates e falar sobre o assunto abertamente. Eu acho também que seria muito importante que os LGBTs que não têm o apoio da família tivessem o apoio da sociedade, que existissem projetos que acolhessem essas pessoas, principalmente os que são agredidos e expulsos de casa. Até em São Paulo existe a Casa 1, que é uma casa que abriga LGBTs, mas é um projeto muito pequeno, assim, até onde eu sei, existe essa casa em São Paulo, e eu acho que em outros 1 ou 2 estados devem ter também. Mas é muito pequeno, se for comparar com a quantidade de LGBTs que são expulsos de casa. Então eu acho que seria muito interessante em todas as cidades, em todos
os estados e regiões terem essas casas de abrigo que apoiassem os LGBTs e também ter essas conversas, esses debates sobre o assunto para pessoas aí voltado para o público que não é LGBT. Falar sobre isso com as pessoas que não são, também fazer projetos com os pais de LGBTs que não aceitam seus filhos, eu acho também que seria muito importante, porque o primeiro passo é falar sobre o assunto, é as pessoas conhecerem o que é o LGBT. E também eu acredito que tá tudo bem você não aceitar um LGBT no começo, assim como tá tudo bem o próprio LGBT não se aceitar no começo. Mas as pessoas, elas precisam abrir a mente e evoluir. Acho que o primeiro passo é a gente aceitar e a gente entender que a gente vive, sim, num país super homofóbico. O que a gente vai fazer com isso? Né? Que projetos a gente pode criar com isso? Se eu pudesse, se eu tivesse poder de mudar, eu acho que eu começaria então com essas rodas de conversas, debatendo mesmo sobre o assunto, voltado para pessoas não LGBTs que não aceitam os LGBTs, porque eu acho que a gente precisa chegar nesse público, a gente precisa falar com essas pessoas e tentar fazê-las entender o que de fato é, o que elas não aceitam, por que elas não aceitam. E depois eu acho que do outro lado também seria muito importante ter o apoio pro próprio LGBT. Ter trabalho psicológico também, claro, com psicólogos, acho que é muito importante o LGBT passar pelo psicólogo, principalmente os que são agredidos e expulsos de casa. Então, se eu pudesse mudar, eu acho que eu começaria falando sobre o assunto com não LGBTs e tentando acolher os LGBTs. No final de toda a entrevista, a gente deixa um espaço para o nosso entrevistado falar alguma coisa que ele gostaria de falar e que não deu para falar durante a entrevista. Eu gostaria de falar e depois deixar para você falar, com todo respeito. Um amigo gay, jovem, com todas as possibilidades financeiras, ele trabalha como atendente dentro da papelaria do pai dele. Esse meu amigo, ele é tímido, extremamente sensível, inteligentíssimo. E dá pra ver que ele é gay. Não porque ele se assumiu perante a sociedade, mas porque ele é daquele jeito. E não frequenta faculdade, não tem maiores sonhos, o que é triste para uma pessoa tão jovem. E eu não concordo, mas eu meio que compreendo, sabe? O quanto ele não foi machucado para se fechar desse jeito. E o pai dele é caixa na papelaria. Bem na frente assim da papelaria tem o caixa, então o pai dele é caixa. E ele fica no setor de embalagem. Tipo, o pai dele fica na frente e tem um setor de embalagem que fica atrás. É como se fosse: aqui ninguém vai te machucar, filho, sabe? Então eu percebi isso no comportamento dele, com essa questão de se fechar, de não alçar voo, porque ele tem várias possibilidades, ele é inteligente de alçar voo, e nessa questão geográfica também eu percebia na papelaria. E então eu queria dizer para os ouvintes, antes de qualquer julgamento, pensem no que vocês estão fazendo com a vida dessas pessoas. Só porque vocês estão a fim de divulgar aos 4 cantos do mundo a opinião de vocês. Se vocês acham errado, falem apenas quando vocês forem perguntados. Não fiquem rosnando e criando campanhas para lucrar em cima da vida dos outros, porque nós já tivemos péssimos exemplos que fizeram isso no passado. Nós tivemos Hitler lucrando em cima dos judeus,
Nós tivemos vários governantes lucrando em cima dos negros e é mais ou menos isso que eu queria dizer. Paloma, eu queria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes. Então, eu gostaria de terminar essa entrevista falando que tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você ser quem você é, tá tudo bem também. Muitas vezes a gente só fala de um lado, mas não fala tanto do outro. Então, tá tudo bem se você é um pai de um LGBT que ainda não aceita seu filho ou que não entende porque ele é assim. Porque, como eu falei, é tudo um processo. Eu acredito que todos os familiares homofóbicos um dia vão. Você tem essa esperança, sabe? De que um dia eles vão entender, eles vão aceitar, que vai ficar tudo bem. Porque é muito mais difícil pro LGBT do que pra família. Porque a gente se sente culpado por não suprir as expectativas que os nossos pais colocam em cima da gente. Então é muito complicado, mas eu também entendo os pais dos LGBTs, porque que eles não aceitam, eu entendo. Eu tento me colocar no lugar dessas pessoas. Eu tento entender porque essas pessoas são assim. Assim, eu nunca vou entender, nunca vou aceitar a agressão ou expulsar o filho, mas eu entendo o medo que os pais de LGBTs tentem. Porque eu, enquanto LGBT, se eu tivesse um filho LGBT, eu também teria muito medo pelo meu filho. Pelo mundo onde a gente vive, por ser um dos países mais agressivos com os LGBTs. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Então, assim, é muito complicado ser LGBT. Claro, tem outros países que são muito mais complicados, que você é preso se você é LGBT, que você é torturado. Mas aqui no Brasil ainda é muito complicado também a quantidade de agressões que a gente sofre. Então, o meu primeiro recado eu acho que seria pros pais dos LGBTs mesmo, que eu entendo vocês que tá tudo bem não aceitar o seu filho, não entender o seu filho, mas como eu digo, é sempre no começo, né? É uma coisa que a gente tem que evoluir, a gente tem que tentar entender. Embora no começo seja difícil pra todo mundo, eu acho que é uma coisa que não pode ficar parada sempre no mesmo lugar. Eu não aceito, nunca vou aceitar e ponto. Eu acho que não deve ser assim. A gente precisa tentar caminhar pra frente, a gente precisa tentar entender. Mesmo que seja muito difícil no começo, é uma coisa que ela tem que sair do lugar, ela não pode ficar sempre naquilo. Mas meu primeiro recado acho que seria esse. E pros LGBTs ou para as pessoas que têm parentes LGBTs, eu super indicaria meu livro, aquelas, né? Porque esse livro, ele tem, assim, tem poucas histórias, eu acho que são 5 crônicas que tem personagens lésbicas, mas as outras crônicas e os outros poemas são todos que eu escrevi, que uma mulher escreveu para outra mulher, sobre outra mulher. Então também falar sobre a normatividade disso. Não, as pessoas não devem achar estranho uma mulher dizer que ama outra mulher, ou, enfim, né, um LGBT dizer que ele é LGBT. Porque é amor. Não tem nada de anormal nisso. Não tem nada que deva ser falado que é uma aberração, porque tu só tá gostando de outra pessoa. É uma pessoa que ama outra pessoa. Independente de gênero, de sexualidade, de idade, de qualquer coisa. Então, eu acredito que esse livro possa ajudar as pessoas. É esse o intuito que eu tenho com ele. É fazer que LGBTs leiam e se sintam representados, como eu não me senti enquanto estava me descobrindo. Fazer que pessoas não LGBTs pesquisem sobre o assunto, tentem entender e aceitar. Eu respeito acima de tudo, embora você não entenda, você ache estranho, você ache confuso, respeito acima de qualquer coisa. E é isso que eu gostaria de deixar no final. Quero agradecer muito novamente a oportunidade por estar podendo vir aqui falar sobre o meu livro, estar podendo divulgar essa minha primeira obra, que eu espero que venham outras depois dessa. E é isso, muito obrigada pelo espaço. E é isso. Se aceitem seus filhos e leiam meu livro.